Eita, tá balançando aqui. E aí, meus queridos, meus ferinhas do sexto, como que vocês estão? Gente, muito simples aqui a atividade de vocês de hoje, tá? A apostila de vocês de história, bem no começo, assim, ela tem muito mais atividades até do que leituras, né? Mas eu posso guiá-los para fazer essa atividade, então vou fazer a leitura rápida aqui delas com vocês, tá bom? E aí eu vou fazer a explicação. Prestem bastante atenção, tá, meus queridinhos? E aí vocês vão fazer umas atividades que são os testes. Os testes implicam em vocês lerem com atenção, né? E responderem o que tem a ver com aquela leitura. Sempre muito atento para ver o que tem a ver com aquilo, tá? Então vamos lá. Construindo relatos históricos. A curiosidade, o interesse em ampliar o entendimento, a busca por explicações e conhecimentos sobre outras formas de organização e de entendimento do momento presente são alguns dos nossos aspectos que devem levar o historiador a pesquisar vestígios do passado. As informações que o historiador obtém em entrevistas, arquivos, museus, bibliotecas, conjuntos arquitetônicos, mitos e festas populares são registradas em suas notas de pesquisa. Com a ajuda desses textos e livros que já são escritos sobre o assunto, ele seleciona e classifica, analisa essas informações para construir um conhecimento acerca da sociedade, de um lugar ou de um indivíduo. Assim, ele vai montando um quebra-cabeça da história ou, como Sherlock Holmes, resolvendo o caso que se propôs a estudar. Ao final, constrói um relato histórico no qual apresenta suas conclusões. Esse relato, no entanto, não reconstrói o passado tal como ele foi. Trata-se de uma interpretação do que aconteceu. Um outro historiador, ao analisar as mesmas informações, pode chegar a conclusões diferentes. E a interpretação do historiador é só a opinião dele, galerinha? Não. Quando o historiador interpreta um fato do passado, ele se baseia no seu conhecimento daquele assunto, né? Então ele vai fazer uma compilação desse conhecimento. Ele vai juntar vários elementos desse conhecimento e vai aplicar para interpretar um fato histórico, tá bom? Uma coisa, sabe por que eu tô tão interessada em explicar isso para vocês? Porque muita gente confunde esse interpretar do historiador com dar opinião sobre aquele fato. Não, seria opinião se, por exemplo, eu, que na verdade estudei um pouco mais a história das mulheres, fosse convidada para falar sobre a história dos ciganos, por exemplo, que é uma coisa que eu não domino, né? E aí, a partir do momento que eu não domino, eu podia ir atrás de informação para fazer aquele relato? Podia, mas entre eu e uma historiadora ou um historiador que realmente é especialista naquilo, a preferência é que seja aquele historiador ou aquela historiadora que de fato fale desse assunto, tá bom? Por isso tem que tomar cuidado, tá, galera? Tem períodos da história que são muito delicados, né? Que são muito difíceis de serem interpretados e que precisam de muita investigação. Então, mesmo que a pessoa tenha um diploma de história, não quer dizer que ela realmente domina aquela área, muitas vezes que ela pode estar abordando, né? Não é, pode ser uma área diferente do que ela domina. Ela tem só meras impressões daquela área ou uma introdução àquele assunto que ela teve na faculdade de história, porque na faculdade de história a gente aprende o que é essencial para um historiador saber, né? Então, foca-se muito em história do Brasil, porque a gente que é historiador tem que saber a história do Brasil, mas a gente também tem que saber a história da África, a gente também tem que saber a história da Europa, né? A gente também tem que saber um pouco da história da Ásia, dos indígenas que estavam presentes nesse lugar que a gente veio a chamar de América, né? Então a gente vai construindo a nossa visão de história através dessa compilação de informações. A faculdade de história não é para fracos não, viu, gente? É muita informação, viu? Muita mesmo, a gente faz muita leitura o tempo todo, né? Então, diferente do que muita gente pensa, o historiador não estuda só quando ele está dentro de uma tumba egípcia, né? A gente gostaria? Lógico. Dependendo da tumba seria muito legal, né? Mas a gente estuda muito mais lendo informações de pessoas que realmente pesquisaram, se especializaram no assunto da tumba do Egito lá, do que, de fato, só indo lá ver, sabe? Muita coisa que eu escuto é assim, como que você sabe? Você não estava lá para saber? Ué, não precisa estar lá para saber. Eu posso tirar relatos históricos daquilo, elementos históricos daquilo. Pode ser sim que eu não reconstrua as coisas como elas realmente eram, porque eu pertenço a outro tempo histórico. Então a minha abordagem é de outro tempo histórico, né, galera? Acaba que
quer queira ou não, o nosso tempo que a gente vive, ele influencia muito na gente. Então é muito comum as pessoas olharem os hieróglifos lá do Egito Antigo e acharem que uma coisa é outra. Tipo, tem um hieróglifo que eu acho que é um hieróglifo de chuva, se eu não me engano, que você olha, não lembro se é da chuva ou se é... Eu não lembro do que se trata, só sei que você olha e você fala, parece um sinal de Wi-Fi. Aí a galera olha e fala, mano, os egípcios inventaram o Wi-Fi. Não, gente, claro que não, tá? Assim, eles eram tão avançados que em pouco tempo não sei se eles iam conseguir fazer isso, viu? Dependendo da situação. Brincadeira, viu, gente? Tem coisas que são muito exclusivas do nosso tempo, mesmo que elas sejam coisas que outros tempos históricos queriam, né? Tipo, hoje a gente fala, nossa, seria legal o teletransporte, né? Mas vai saber se daqui a algum tempo histórico eles não vão conquistar isso, né? Então fica aí o questionamento. Então, muitas coisas que a gente conquistou, o ser humano sempre sonhou, tipo voar, né? Que foi a questão da invenção dos aviões, e nesse caso aí se comunicar com uma pessoa que está em outro país, em outra cidade rapidamente, né? Que é o que a internet possibilitou. Então, assim, muito massa mesmo, pessoal. Por que estudar história? Graças aos historiadores, podemos saber sobre como viveram os homens e mulheres de outros tempos e espaços, o que mudou e o que permaneceu. A gente chama do que mudou de ruptura e o que permaneceu de permanências, né? Dentro da história. Ao conhecer as experiências humanas do passado, é possível entender como o mundo em que vivemos tornou-se o que é. Assim, somos capazes de encontrar formas de atuar nele, a fim de preservar e mudar aspectos da nossa realidade. Afinal de contas, estudando a história que eu entendo os mecanismos para mudar as coisas socialmente. Como que esses mecanismos funcionaram? São a dica que os nossos ancestrais dão pra gente que vive hoje, tá? Então, quanto mais história, galera, mais consciência a gente tem da nossa própria humanidade, tá bom? Por isso que é uma matéria essencial, né? Eu sou suspeita para falar, mas é. Então, pessoalzinho, vocês vão ter uma atividade para fazer, tá? É uma atividade que envolve leitura aí, tá bom? Basicamente, vocês vão ter que ler um textinho na 3, mas, gente, nada muito difícil, tá? Se não conseguir entender de primeira, lê em voz alta, grava num gravador de voz o que você leu, vai lendo em voz alta, depois você ouve o seu próprio áudio. Dica da prof aqui, hein? Não falha nunca isso daí, tá bom? Um beijo pra vocês, meus queridos. Saudade de vocês. Até a próxima.